Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui, estou fazendo um almoço e me veio assim uma vontade de falar, sabe? E quando vem essa vontade, eu tenho que falar, porque senão eu não sei, eu creio que é o Espírito Santo me incomodando, né? E eu gosto muito da questão do evangelho puro e simples, o evangelho que a gente vive no dia a dia, sabe? E por que que eu coloquei o tema desse vídeo de inimigo oculto? Eu não sei se você já participou do amigo oculto. Gente, eu nunca participei nem brinquei dessa brincadeira. Aqui na nossa região a gente costuma falar de amigo secreto e esse tipo de brincadeira tem aí outros jeitos de ser feita, né? Mas tem o amigo oculto. Eu nunca brinquei, mas me veio esse nome e aí linkei com esse outro nome que coloquei no vídeo aqui, inimigo oculto. E você deve estar se perguntando, mas o que a Vanessa tá falando? Por que que ela colocou o nome desse vídeo de inimigo oculto? Gente, o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje é muito sério. E é algo que eu estive refletindo, que aconteceu sempre quando eu trago aqui, são coisas relacionadas à minha vivência e que está relacionada também a todos nós como seres humanos. Às vezes nós adotamos algo no nosso coração e que vai se infiltrando sem a gente perceber. Esses dias eu estava fazendo caminhada e eu estava ouvindo a Joyce Meyer. É uma pessoa que eu gosto muito e eu sempre estou escutando ela, e ela estava falando sobre pecados ocultos. E pecados ocultos geralmente são coisas, né, como o nome já diz, que só você sabe, que fica ali escondidinho, que ninguém sabe de você. Às vezes você acha que só você sabe, mas a gente se esquece que Deus, ele vê tudo. E ela tava falando de um testemunho, né? Um testemunho, né, dela no sermão. E aí eu fiquei pensando na minha caminhada assim, gente, eu não tô me lembrando de nenhum pecado oculto que eu tenho, eu não tô me lembrando de nada assim. Eu não tenho nenhum pecado oculto. E fiquei pensando isso. Gente, eu fiquei... Que ousadia, né? Como assim? Como assim? Tá, sabe, eu tava me sentindo assim, não a santa, mas eu realmente não achei, não encontrei e segui meu caminho e falei. Eu me senti muito bem, porque eu falei assim, poxa, eu não tenho nenhum pecado oculto, não tenho nada disso, né? Mas, como Deus, ele é maravilhoso. Uma coisa eu digo pra você, quando você ora pedindo pra Deus revelar as coisas, tirar as travas que te impede no seu caminho, ele te mostra. E eu estava numa fase pedindo a Deus para me revelar o que é que está me travando, o que é que está impedindo de eu dar o próximo passo, o que está acontecendo. Pedi essa oração a Deus e, gente, eu estava imaginando tanta coisa, eu estava imaginando sentimentos, coisas, mas eu nunca pensei que fosse ser algo relacionado a isso. E acreditem ou não, sim, eu descobri, infelizmente, um pecado oculto. E quando a gente descobre o nosso erro, pesa demais. E eu fiquei me sentindo tão mal, tão mal. Eu chorei tanto, fiquei em pranto, né? E me fez refletir muito, porque era algo que eu estava adotando, alimentando. E sabe quando você anestesia? O ser humano tem essa tendência. Às vezes a gente quer se convencer, tipo, não, isso não é errado, não tem problema, isso não vai fazer mal a ninguém, sabe? A gente fica nos anestesiando, parece que a gente fica tentando se convencer de que não tem nenhum problema, mas no fundo a gente sabe que tem problema. E eu costumo dizer que isso é uma raiz, começa com uma raiz no seu coração.
Cada vez que você vai tentando se convencer de que não tem nada errado, cada vez que você vai tentando, desobedecendo essa voz que vai falando contra a sua vontade, essa raiz, ela vai se espalhando em seu coração até que o seu coração ele fica tipo todo como se fosse uma fibrose, sabe? E ele fica todo assim uma fibrose até que endurece e você pratica aquele pecado e não sente mais nada. Você só vai sentir novamente quando você se aproxima de Deus. Então é essa ilustração que eu vejo assim. Quando você se aproxima de Deus, Ele começa a te mostrar coisas que estão ocultas dentro de você, que você, digamos assim, está anestesiado e até então não conseguia perceber. E a palavra do Senhor diz, lá em Salmo 51, vou deixar o verso aqui, que Deus se alegra muito mais com um coração quebrantado e contrito do que com sacrifícios. Se vocês não sabem, o Salmo 51 é um desabafo de Davi com Deus. E eu li esses salmos, gente, exatamente neste momento de pranto, de reconhecimento e me tocou profundamente. E eu me lembrei de Davi. Davi também, vou deixar a passagem aqui para vocês. Davi, ele foi eleito homem segundo o coração de Deus, enquanto ele era obediente. Mas como ser humano, ele teve um momento em sua vida que ele cometeu um pecado e ele fez de tudo para esse pecado ficar oculto. Davi, ele ficou, com a mulher do seu servo mais fiel, chamado Urias. E para esconder esse pecado, ele precisou cometer outros pecados. Então é isso que acontece quando a gente não se arrepende, não entrega a Deus o nosso pecado, infelizmente, muitas vezes cometeremos outros para encobrir um. Então, Davi, para encobrir esse pecado, ele mandou matar o seu servo mais fiel, chamado Urias. Mas de Deus, nós não conseguimos esconder nada. Então, Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. E olha que interessante. O profeta Natã, ele chega até Davi e conta uma história de um homem rico que tinha várias posses, tinha várias ovelhas, vários animais, e de um homem pobre que tinha um único cordeirinho. Esse homem pobre, ele criou desde muito pequeno, então ele desenvolveu ali um afeto por esse cordeirinho, dormia com ele, era como se fosse um animal doméstico de estimação, que ele tinha muito amor. Então, um dia, esse homem rico, ele recebeu uma visita em sua casa. E o que ele fez? Ele decidiu pegar o único cordeiro desse homem pobre, matou e serviu para seu visitante. Quando Davi ouviu isso, ficou revoltado. Falou assim, esse homem merece a morte, ele não merece viver. E o homem pobre deve ser restituído 4 vezes mais. Ele ficou revoltado. Mas Natã, com a ousadia que Deus deu a ele, disse, esse homem que merece ser morto, Davi, é você. E foi exatamente o que aconteceu comigo que eu lembrei que aconteceu com Davi, sabe? A ficha dele caiu. Parecia que ele estava anestesiado e o inimigo oculto foi revelado. Davi ficou profundamente arrependido. E quando você for ler lá no Salmo 51, você vai ver essa oração de Davi, o seu arrependimento. Mas Deus, em sua tenra misericórdia, porque Deus ele é muito misericordioso, quando você se arrepende, ele esquece do seu pecado, ele joga nas profundezas do mar. Então você não precisa temer, porque às vezes a gente deixa que a nossa culpa ela seja maior do que o perdão que Deus nos oferece. E Deus foi extremamente misericordioso. É claro que o pecado de Davi teve consequências e o nosso pecado ele tem consequências. Mas o perdão de Deus está aqui, disponível
para quem deseja ser libertado. E não tem nada pior do que conviver com a culpa. A gente se sente pesado, parece que nada que a gente faz, parece que está sujo. É uma sensação muito estranha quando você tem as escamas dos olhos retiradas. Então, eu pergunto para você, o que é que está aí no seu coração? O que você tem acariciado e tem se anestesiado? O que você tem dado desculpas para continuar praticando? Você já conseguiu identificar qual é o seu inimigo oculto? O que está minando e travando você de receber as bênçãos de Deus? Porque essas coisas, essas raposinhas, elas minam muito das bênçãos de Deus para a nossa vida. Só que a gente nem percebe. É como se fosse sanguessugas. Você já parou para fazer uma avaliação, um exame das coisas que estão no seu coração? Será que existe algo que você acha que está escondido e que você tem alimentado? E será que o seu coração já chegou no nível de estar fibroso, duro? Se você lembrou de alguma coisa, ou se você não lembra de nada, peça a Deus que te revele, ou peça a Deus que te perdoe. E tenha certeza que você vai se sentir em paz. Porque é isso que a gente sente quando nos sentimos perdoados por Deus. Em paz, com o coração leve, como se o caminho estivesse limpo. Não deixa passar. Aproveite esse momento agora e faça isso. Veio muito no meu coração e eu não poderia deixar de falar. Então é isso, tá? Vou fazer uma breve oração aqui e receber neste momento essa oração. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Pai de amor, Pai de perdão, eu peço, Senhor, com muita humildade, que derrame agora na vida desse amigo, dessa amiga que está ouvindo essa mensagem, a sua revelação. Se essa pessoa está se sentindo pesada, está com um sentimento de culpa, Senhor, mostre a ela a liberdade que o Senhor nos oferece. Te agradeço pelo seu amor, pelo seu carinho, pela oportunidade de estar falando aqui, neste momento, para essa pessoa que está do outro lado. E eu espero realmente que você que está aí, através de Jesus, aceite renovação na sua vida, novidade de vida, porque Deus nos trouxe para estar em abundância, mas o pecado nos separa de Jesus e Ele quer estar perto de você. É em nome de Jesus que eu oro e peço de coração humilde para que Deus faça a vontade dele na sua vida e que principalmente que você se entregue a esse amor maravilhoso. Um beijo e até a próxima.